Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, chegou o sábado, dia 17 de janeiro. E oficialmente a equipe do Cerro Porteño anunciou a contratação de Verratti. O torcedor do Vasco se esparrama pelo Brasil e pelo mundo em homenagens ao grande artilheiro. Vou trazer números, homenagens a Pablo Verratti, que chegou para tirar o Vasco da segunda divisão em 2023, chegou fazendo gols e foi embora fazendo gols e morando no coração de qualquer vascaíno. Nosso querido Verratti. Então, daqui a pouquinho tem coisas importantes para a gente falar sobre ele. Hoje a gente vai falar também pelo campeonato, né, Carioca, Taça Guanabara, a preparação do Vasco da Gama. Você já vê aí imagens do último treinamento da semana para o jogo com o Nova Iguaçu, neste domingo, 18 horas, em São Januário. Lembrando que o Vasco fez sua estreia, né, na competição diante do Maricá, um jogo difícil, mas venceu 4-2 utilizando a sua equipe principal. Mas agora Fernando Diniz opta pelo chamado time alternativo. E, inclusive, o motivo para o torcedor vascaíno comparecer a São Januário é para ver as estreias do Alan Saldívia e também do Johan Rojas, né, o atacante. Então, são as novidades da equipe do Vasco já nesse jogo, como tinha prometido o Admar Lopes na apresentação do Saldívia. Ele disse, olha, por questões burocráticas eles não vão participar do jogo contra o Maricá, mas no final certamente eles estarão presentes. E vai confirmar também a notícia que a gente trouxe antes do jogo entre Vasco e Maricá em São Januário, que o Diniz utilizaria o time da equipe titular, né, no jogo contra o Maricá, voltaria a utilizar no clássico com o Flamengo e depois no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se isso se confirma. Se o Vasco vencer, vai seguir com 6 pontos e na liderança também da competição a Taça Guanabara. O time para este jogo, né, vai ter então o David, deverá jogar, pode ser a despedida dele, indo para o Vitória, o JP ali no meio campo, no lugar do Coutinho, e o time alternativo terá Léo Jardim, Puma Rodrigues, Alan Saldívia, o Lucas Freitas e o Vitor Luiz, o Hugo Moura, Tietê e JP, o David, o GB e o Johan Rojas. Então, é esse o time provável do Vasco da Gama para fazer esse segundo jogo diante do Nova Iguaçu em São Januário, domingo, às 18 horas. Então, o torcedor vascaíno, que proporcionou o maior público da primeira rodada, né? Mais de 12 mil torcedores estiveram em São Januário, certamente deverão também fazer um belo público, até porque, pelo tamanho de São Januário, pelo tamanho dos outros estádios onde as equipes estão jogando, e o momento do torcedor, né? O torcedor, sem dúvida, está muito otimista para esta temporada, por tudo, para que o Pedrinho consiga fechar, né, a venda da SAF para o Lamáquia, né, o Marcos Lamáquia, e possa também ajudar o Vasco a quitar as dívidas, voltar a investir, e não só pegar por empréstimo para apostar, para ver se dá certo, e depois fazer as compras, do caso aí do Andrés Gomes, do Cuesta, do Robert Renan, entre outros jogadores também. Gente, vamos falar do Verratti então, que eu prometi, né? Tá na hora, porque Verratti, ele fez 60 gols
em 143 jogos pelo Vasco da Gama. Em 2023, quando ele chegou, ele estreou fazendo gol contra o Grêmio e dando a vitória ao Vasco da Gama naquele momento. Então ele fez, em 23, ele fez 10 gols em 21 jogos. Em 2024, ele fez 23 gols em 54 jogos. E no ano passado, ele fez 27 gols em 68 jogos, muito deles como reserva. No Cerro Porteño, o clube não vai pagar ao Vasco da Gama, né? O Vasco liberou o Verratti sem maiores questões financeiras, e esse dinheiro vai para o Verratti. Quem publicou essa informação foi o Lucas Moret no X, né? Segundo ele, o Cerro Porteño vai pagar ao Verratti 4.850.000 dólares de salários e luvas por 3 anos de contrato. O Vasco, então, não recebe rigorosamente nada desta negociação. O que é mais que eu tenho que falar aqui a respeito desse tema? Por exemplo, aonde o Verratti vai jogar é no Cerro Porteño. E muitas homenagens bonitas estão acontecendo. Tem essa dessa torcedora vascaína, pelo menos no vídeo que a gente vai mostrar, está lá a marca d'água dela, né? E que é uma grande vascaína. Estou colocando aí o perfil dela no Instagram para dar o devido crédito e mostrar esse vídeo que é uma homenagem ao grande Verratti. Gente, vamos nos emocionar? Mas deixa eu primeiro, eu montei um negócio aqui, vou fazer outro. Não briguem comigo não, porque eu fiquei de mandar os abraços. Então, me perdoa, eu vou mandar os abraços primeiro e vou fechar o nosso vídeo com este vídeo de homenagem ao Verratti. Vamos lá. Deixa eu abraçar, né? Cadê aqui o Wellington Campos Amaral? Cadê? Tá aqui. A Simone Oliveira, ela está em Pedro II, no norte do Piauí. O Lima Pereira e o José Saraiva em Manaus. O José Carlos Fontinelli, no Altos, Piauí. O Evandro Rafael em Ilhabela, meu amigo Noel Ismael, sempre lá em Vicente de Carvalho, o Leon Maximus, o Eric Queiroz, né? E também o meu amigo Sérgio Henrique, que está sempre conosco lá de São Vicente, o Silvano Batista, o Marcos Souza, meu amigo PC, lá de Bom Jesus de Itabapuana, a Lena Amorim, a Solange Faria, que está em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. O Eduardo Silva, ele está em Poção de Pedras, no Maranhão. O Emanuel Batista está em Cabo Frio. O Afrano Fernandes, o Edilson Passos e também meu amigo Roberto Moraes, ele está no Maranhão. Então, gente, se inscreva aí. Wellington Campos é para você, paga nada não. Dá aquele joinha, fortalece aí o nosso trabalho. E vou encerrar o vídeo com essa homenagem a Pablo Verratti, meu ídolo. Sorte e muitos gols no Cerro Porteño. Olha o vídeo. Alô, pirata! Pirata! Eu te amo demais, cara! Fiquem com Deus. Bom final de semana. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.